os 50 anos da pesquisa Origem e Destino em São Paulo. Evento promovido pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com a Companhia do Metropolitano de São Paulo, Metrô. Somos uma instituição de ensino confessional com a missão de contribuir na formação de indivíduos e, consequentemente, na sociedade. Portanto, temos como prática iniciar nossos eventos com uma reflexão, para a qual convidamos o capelão universitário, reverendo Marcelo Coelho. Saúdo o senhor Luiz Antônio Cortez Ferreira, nosso convidado especial, palestrante dessa manhã, e junto dele o nosso vice-reitor, professor Dr. Marco Túlio, e a professora doutora Angélica Alvim, nossa querida diretora da FAO. FAO que está em festa esse ano, especialmente esse semestre, e a gente tem falado bastante disso. Bom, sempre que possível, eu gosto de trazer uma reflexão acerca do tema que será tratado no evento, né? E hoje a gente vai falar sobre, o palestrante falar sobre a pesquisa, Origem e Destino, seus 50 anos, a contribuição para a cidade de São Paulo, 7 anos depois da primeira, inaugurou-se o metrô de São Paulo, né? Tá certo que com 110 anos, 111 anos de atraso comparado ao de Londres, né? Mas estamos caminhando, né? com as nossas pernas. Mas é o bem da cidade. Eu queria olhar para a Bíblia, uma reflexão sobre isso, sobre a cidade. A palavra cidade, na Bíblia Sagrada, aparece mais de 700 vezes, se a gente incluir o Velho e o Novo Testamento. E uma dessas citações da palavra cidade está no Salmo 127, que diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu prêmio, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua mochila, a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bom, esse salmo ele fala de algumas atitudes acerca da cidade: edificação, segurança, guarda, vigia, trabalho duro e a construção de uma cidade para os filhos que vão nascer, para o futuro. São preocupações aqui inerentes do Salmo acerca da cidade. E a gente sabe que não apenas o metropolitano, mas especialmente a pesquisa Origem e Destino, que comemora 50 anos, ela nasceu com claro propósito de fazer o bem para a cidade, né? Dentre essas tarefas aqui, contribuir para uma edificação, para melhor qualidade de vida, para que o mundo que venha para os nossos filhos seja melhor do que aquele mundo que a gente tinha antes, por causa, obviamente, da mobilidade. Mas, encerrando aqui a minha fala, qual é o que a nossa confessionalidade, a confessionalidade do Mackenzie, teria a dizer sobre esse aspecto do cuidado com a cidade? O Salmo nos mostra que todo bem procede de Deus. Deus é a fonte de todo bem, inclusive o bem que os seres humanos fazem em prol da cidade. Esse bem do ser humano ter a capacidade, os senhores e as senhoras aqui, alguns já fazendo, outros por fazer, a edificação do meio urbano, a segurança pública, o trabalho duro. Eu imagino que quem trabalha com mobilidade não deve parar de trabalhar nunca, né? Porque vai para casa, depois do serviço, ele pensa uma possibilidade, fala, isso aqui podia ser diferente, né?
Então, esse trabalho duro e essa preocupação com as gerações futuras, tudo isso vem de Deus. E as pessoas que se empenham em realizar esse bem na cidade, elas o fazem, segundo o Salmo, como uma motivação daquele que nos criou e nos capacitou, nos deu inteligência para usá-la em favor do outro, em favor da sociedade, em favor do próximo. Então, isso a gente reconhece no Salmo, mas só que tem uma notícia boa e uma notícia ruim acerca disso. E agora sim, com isso eu encerro. A boa é que a gente pode continuar trabalhando, cumprindo a nossa missão para a cidade, em parceria com Deus. Se Ele faz, a gente pode se ver como um parceiro, aquele que recebeu a inteligência para poder trabalhar e saber que estão trabalhando juntos. A ruim é que essa é uma condição para, de fato, o nosso trabalho ser bem-sucedido. Porque o Salmo diz, se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será trabalhar duro, se o Senhor não estiver abençoando ou nos guardando enquanto nós trabalhamos. Ninguém aqui quer ver o resultado do seu trabalho se esvair, ser inútil. Por isso, o conselho do Salmo é que a gente trabalhe junto com aquele que nos capacitou, junto com aquele que tem o interesse no bem da cidade e da sociedade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no nosso evento de hoje. Amém. Para realizar sua saudação, convidamos a diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, professora doutora Angélica Benatti Alvim. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença do nosso vice-reitor, do nosso capelão, do arquiteto Cortês, do arquiteto André, da Estatística Emília, o pessoal do metrô que veio nos prestigiar. Agradecer essa parceria do metrô com a Universidade Mackenzie, dizer da importância desta pesquisa para a nossa faculdade, principalmente para as áreas de urbanismo, porque nós trabalhamos de modo transversal em todas as disciplinas o tema da mobilidade. Ele aparece já desde o primeiro semestre, quando a gente trabalha as questões do andar a pé, do entendimento dos sistemas de transporte para chegar não só na residência de cada aluno, mas para chegar nos locais de trabalho ou nos locais de estudo. Eu lembro que a professora Denise Antonucci está aqui. A gente, quando dava aula no primeiro semestre, a gente brincava, a gente fazia uma mini pesquisa origem e destino com os alunos na sala de aula para saber e entender aonde a maioria dos alunos moravam, se tinha alguma predominância em determinados setores da cidade. E era interessante perceber que, inclusive, aparecia, e hoje já diminuiu muito, isso já mudou, um mapa que mostrava essa localização das moradias em relação ao Mackenzie, com uma predominância de determinados setores da cidade, indicando, inclusive, a lógica da própria segregação socioespacial das nossas cidades e das classes sociais que, em determinados momentos, eram atraídas para as instituições privadas. Mas isso se alterou bastante com políticas do próprio governo federal ou políticas da própria instituição em atrair diversas faixas de renda ou com diversas bolsas de estudos, políticas próprias, inclusive, de mais inclusão social. Então, a mobilidade, de certa forma, ela também traduz as questões de inclusão e de exclusão das diversas faixas de renda. É importante a gente entender isso, porque nós, arquitetos urbanistas, que trabalhamos com a intervenção no espaço e com planejamento, com projetos, precisamos estar atentos para as questões de mobilidade nas suas diversas escalas. Eu tenho o privilégio de ter trabalhado com as questões de mobilidade desde a época da faculdade. Eu estava aqui brincando com os meus amigos, porque eu fui estagiária deles. Mas, de qualquer forma, é um tema que sempre a gente procura
discutir na escola, e a gente sabe que, inclusive, para hoje, para entender as questões do próprio ENAD, que está aí, o tema da mobilidade é central. Tá? Então, entender por que a pesquisa origem e destino é uma ferramenta para quem quer entender melhor a questão da mobilidade é fundamental. Eu dou aula de mobilidade na disciplina optativa, tem vários alunos aqui, e a gente sabe que a gente aprofunda um pouco este instrumento da pesquisa origem e destino. Mas não são todas as disciplinas que aprofundam este tema, e a gente percebe a dificuldade que os alunos têm para usar este instrumento e para integrar ele no planejamento urbano. Então, acho que é por isso que nós estamos trazendo essa palestra, porque a pesquisa ela é um instrumento de planejamento urbano, é um instrumento de urbanismo. E ela está fazendo 50 anos, então a gente tem que prestar atenção nela, a gente precisa usar essa pesquisa para as disciplinas ligadas à escala do município, para as disciplinas ligadas à escala regional, é fundamental. Então, eu queria agradecer às professoras que dão aula no Urbanismo 5, que trouxeram seus alunos, porque a gente sabe o quanto que essa disciplina ela é importante e para a escala municipal e para a escala regional. E vou avisar que, para quem não pôde vir agora de manhã, nós estamos pedindo para que os professores tragam seus alunos às 19 horas, onde nós vamos estar repetindo essa atividade aqui. E agradecer mais uma vez a presença de todos. Muito obrigada. Para realizar sua saudação, convidamos o vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Bom dia a todos. Uma alegria grande estar aqui, podendo presidir esse encontro, com muita leveza, não é? Mas falando que ele tem uma importância extremamente grande, porque nós estamos tratando aqui de 50 anos de história de uma pesquisa e resultados que têm a ver com a nossa vida, com a vida de cada um, e com o papel que o governo do Estado e outros órgãos de planejamento urbano têm desempenhado e os significados que tem para a própria universidade, como foi aqui tratado já, a respeito das questões que envolvam revisão ou formulação de políticas públicas e, quem sabe, apontar para confirmar o grau de exatidão e de correção dos programas e projetos que têm sido empreendidos ao longo do tempo, não é? Sempre pensando na melhoria da qualidade de vida da população, também que isso afeta a vida das organizações, do próprio Estado, das empresas e também da universidade. Eu queria saudar aqui, de maneira muito efusiva, alegre, a professora Angélica, que tem desempenhado um papel extraordinário aqui à frente da Escola de Arquitetura e Urbanismo, e parabenizando pelas suas palavras, saudar o senhor Luiz Antônio Cortez Ferreira, que é gerente de Planejamento, Integração e Viabilidade de Transportes Metropolitanos, e com ele eu saúdo todos que o acompanham, que representam o metrô, e nós queremos aqui, além de fazer a saudação, parabenizar pelo trabalho. Temos aqui, de fato, eu especialmente conheço muito pouco a respeito da pesquisa, tenho um desejo agora de passar a conhecer com mais profundidade os seus resultados, agradecer pelo trabalho que tem feito, porque isso traz um benefício para todos que vivem, especialmente nas grandes cidades, e que nós estamos, assim, acompanhamos as dificuldades que o trabalhador tem, no tempo que sai de casa, no tempo que chega. Nós temos problemas ligados a gênero, em muitos modais é preciso separar homens de mulheres. Nós acompanhamos diariamente, no Bom Dia São Paulo, tem uma reportagem sobre transporte urbano, especialmente com integração de ônibus e metrô, e o tempo que as pessoas saem da periferia, e a gente passa ali diariamente a coletar as dificuldades e os desejos das pessoas. Ontem eu fui dormir já muito tarde, meu filho estuda aqui à noite, na engenharia, e eu não consigo dormir cedo porque eu estou sempre preocupado com ele tem 18, é o meu caçula, e eu não consigo dormir cedo porque ele tem horário para sair, e muitas vezes leva 1 hora para chegar em casa à noite, e às vezes eu fico ali, só vou dormir depois de meia-noite, e ele contando as histórias das preocupações com segurança. Ele já foi abordado umas 3 ou 4 vezes aqui, no entorno do Mackenzie, no Hospital das Clínicas, descendo na Serra Corá, e isso tem a ver também com segurança, afeta o aspecto, com certeza, da mobilidade, e isso afeta as famílias e afeta
a mim particularmente. Então, eu creio que o trabalho que tem sido feito, ele tem um alcance social e um alcance econômico também, né, importante, que exige planejamento, organização, capacidade de gestão para resolver os problemas que nos afetam. E assim eu desejo então que essas pesquisas elas possam ser utilizadas da melhor maneira possível, não somente pela nossa equipe aqui da arquitetura e urbanismo, mas também pelos nossos planejadores aqui da administração, por aqueles que são da área do direito, que também acompanham a vida das cidades, se preocupam com a melhoria das quantidade de vida da população da maneira geral. Então, agradeço e vou ficar aqui agora na expectativa desses resultados. Então, obrigado pela atenção. Aos alunos, de fato, aproveitem bastante, porque são elementos que vão ajudar na formação de cada um de vocês. Obrigado. Iniciaremos agora a palestra Pesquisa, Origem e Destino do Metrô de São Paulo. Convidamos para compor a mesa de trabalhos a moderadora, a professora doutora Angélica Benatti Alvim, e o palestrante, gerente de Planejamento, Integração e Viabilidade de Transportes Metropolitanos, senhor Luiz Antônio Cortes Ferreira. Faremos agora a apresentação de um breve currículo do palestrante. Arquiteto e urbanista formado pela FAUSP, especialista em planejamento de transportes urbanos, Tóquio, Japão, 2000, e especialista em gestão ambiental, Osaka, Japão, 2006, trabalha no metrô de São Paulo desde 1986, onde atualmente exerce o cargo de gerente de planejamento, integração e viabilidade de transportes metropolitanos. Área responsável pela realização das pesquisas Origem e Destino e subordinada à Diretoria de Planejamento e Expansão dos Transportes Metropolitanos. Foi coordenador de Relações Institucionais na Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos, STM, depois de ocupar diversas posições nas áreas de obras, planejamento e meio ambiente no metrô de São Paulo. No terceiro setor, é coordenador executivo da ILATS, Iniciativa Latino-Americana para o Transporte Sustentável, e foi vice-presidente e diretor da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Metrô. Durante 5 anos foi conselheiro do CONSEMA, Conselho Estadual do Meio Ambiente, e membro do Comitê Gestor da Política Estadual de Mudanças Climáticas. Atualmente é conselheiro titular eleito do CAU São Paulo, Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, foi instrutor do World Banking Institute e possui extensa experiência como palestrante nas áreas de mobilidade, sustentabilidade, arquitetura e planejamento urbano. Passamos a palavra à professora Angélica, que fará a moderação dos trabalhos desta manhã. Eu vou, na verdade, passar a palavra para o nosso palestrante o mais rápido possível, porque é ele que nós viemos ouvir. Então, eu queria agradecer mais uma vez sua presença e te desejar uma boa palestra e um sucesso na pesquisa. Bom dia, muito obrigado. Quero falar da alegria e também da honra de estar aqui falando a vocês, trazer aqui a saudação do presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo, contabilista Paulo Menezes, do nosso diretor de Planejamento e Expansão de Transportes Metropolitanos, o arquiteto urbanista Alberto Epifani, que infelizmente não pôde estar aqui por causa de uma cirurgia recente, da qual ele está se recuperando. Fazer a saudação e agradecer muitíssimo a presença do professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma honra tê-lo aqui na plateia, muito obrigado. A professora doutora Angélica Benatti Alvim, diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, como ela mesma disse, ex-estagiária lá da nossa equipe, né? Já teve a oportunidade de conhecer de perto o dia a dia de uma pesquisa Origem e Destino. Deixar aqui um agradecimento especial à professora doutora Pérola Brocanelli, coordenadora de Atividades Complementares e Extensão, em nome de quem agradeço toda a equipe que esteve envolvida aqui na organização do evento, e também cumprimento os demais professores. E ao reverendo Marcelo Coelho, capelão universitário, pelas belas palavras. Muito obrigado. Vou começar aqui a falar a vocês sobre a pesquisa Origem e Destino, como a professora Angélica, com muita propriedade disse, é uma ferramenta, quer dizer, não vou me estender nas questões do planejamento de transporte do metrô, mas apresentar essa ferramenta que está em campo, nós estamos executando e, portanto, é muito importante que todos conheçam. Mas a pesquisa Origem e Destino está completando agora, em 2017, 50 anos.
primeira pesquisa foi feita em 67 e depois, a cada 10 anos, o metrô vem repetindo essa pesquisa. É uma pesquisa muito importante que traz informações indispensáveis para o planejamento de transportes e também para o planejamento urbano, pelo conjunto de informações que reúne, vocês vão ver à medida que eu for apresentando. Por ter 50 anos, por ter sido feita com regularidade a cada 10 anos, ela tem uma série histórica que é uma fonte muito segura, confiável e importante de informação para quem trabalha com planejamento na região metropolitana de São Paulo e, em especial, é essencial para alimentar os modelos de simulação de demanda. E toda a metodologia, toda a maneira como a pesquisa é feita, toda a definição metodológica vem dessa necessidade. E não é à toa que o metrô faz isso a cada 10 anos, há tanto tempo, é porque a gente precisa disso para poder rodar os modelos de simulação de demanda e, portanto, fazer todo o planejamento da rede e depois também todo o dimensionamento dos projetos de estações e de novas linhas. Vamos ver o que é uma pesquisa origem-destino. Ela é uma pesquisa que faz, basicamente, 3 perguntas. Tá? A primeira pergunta, eu não estou me entendendo muito bem. A primeira pergunta diz respeito à viagem. O pesquisador vai ao domicílio, à casa das pessoas e pergunta quais viagens as pessoas realizaram na véspera. A gente entende por viagem um deslocamento entre um endereço de origem e um endereço de destino. Por exemplo, saiu da residência e veio até a universidade. Isso é uma viagem, não importa quantos modos tem usado. Quer dizer, caminhou a pé, pegou ônibus, pegou metrô, pegou ônibus de novo. Isso tudo são partes de uma mesma viagem. E aí as pessoas vão circulando pela cidade, se deslocando pela cidade, até chegar de novo ao endereço de origem, à residência no fim do dia ou algum outro local onde vão passar a noite. Então, é a origem e o destino de todos esses deslocamentos, que a gente, no jargão técnico, chama de viagens, ao longo de um dia típico de semana na região metropolitana. Depois, o modo, ou os modos, quer dizer, quais modais foram utilizados, como essas viagens foram realizadas, cada uma delas. E, por fim, a terceira pergunta essencial, que é o motivo. Por que motivo a pessoa fez aquele deslocamento? Motivo trabalho, motivo estudo, escola, saiu para almoçar, voltou. Tem todos os motivos possíveis, saúde, negócios, compras, o que for. A gente mapeia o motivo porque depois vocês vão ver o motivo, cada motivo gera um comportamento diferente das viagens. E isso é importante para o modelo de simulação. Portanto, viagem, modo, motivo são as três perguntas básicas, essenciais de uma pesquisa origem-destino. Ela é uma pesquisa domiciliar, ela é aplicada por amostra estratificada, por faixa de renda familiar. O questionário é complexo, não são só essas 3 perguntas, apesar de ser rápido de aplicar, um questionário grande, e é aplicado a todos os moradores daquele domicílio, inclusive crianças em idade escolar. A criança que tiver já em idade suficiente para responder, responde, se não, o responsável responde por ela, mas desde a idade escolar que a gente mapeia, porque essa criança já começou a fazer viagens e a gente precisa ter isso mapeado. E ela é complementada por uma pesquisa na linha de contorno, que é para verificar as viagens externas à região metropolitana. Quero deixar bem claro, falar isso logo de início, que é muito importante, que é a questão da confidencialidade. Já deu para vocês perceberem que o pesquisador vai mapear a rotina da família, né? Então, existe aí uma tendência a ter medo de abrir essa rotina, de esclarecer. Então, quero deixar bem claro que o metrô garante a confidencialidade dos dados fornecidos pelos entrevistados, tem todo um cuidado de segurança em relação a esses questionários. Esse ano aqui nós estamos inovando com um sistema de tablets, na realidade é toda uma arquitetura baseada em web, em que os questionários são respondidos, o pesquisador vai anotando, né, vai percorrendo o questionário em um tablet, esses dados todos são criptografados, mesmo que ao sair da residência o tablet seja roubado, perdido, não há como recuperar aquele questionário, que quando era em papel existia esse risco. Não há como ninguém ter acesso a isso aí, a não ser as próprias equipes de planejamento do metrô envolvidas com isso. A partir disso, esses dados dessa amostra de famílias são expandidos
para representar a população total da zona origem-destino. Portanto, no momento em que há essa expansão, qualquer informação individual desaparece, né? Então, não tem como identificar uma determinada família naquela matriz origem-destino que depois é tornada pública e as informações são, portanto, completamente anônimas, não tem perigo nenhum, não há risco nenhum. E no processo de elaboração da pesquisa, até que a gente chegue à expansão da amostra, a gente tem uma série de cuidados de segurança para garantir a confidencialidade das respostas. Vamos ver, para que serve a pesquisa origem-destino essencialmente? Para mapear a mobilidade atual daquela região onde a gente está aplicando a pesquisa, no nosso caso, os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, para simular o futuro, ou seja, obter os insumos necessários para que a gente possa entender, num ano horizonte distante, daqui a 10 anos, 20 anos, o que vai acontecer com a mobilidade, e, portanto, poder fazer esse planejamento e testar as diversas hipóteses de planejamento de transportes. Como o conjunto de informações é muito rico, serve também para o planejamento urbano, até porque as duas coisas estão muito conectadas. Vamos falar o que é uma definição de viagem, eu já expliquei um pouco, é o deslocamento de uma pessoa entre dois pontos de origem e destino, por um motivo específico, utilizando um ou mais modos de transporte. Quer dizer, eu posso pegar a bicicleta, troco a bicicleta por metrô, posso usar só automóvel, tal. Em torno desses modos de transporte, a gente tem uma parte do questionário para poder entender melhor, por exemplo, quanto pagou, quem foi que pagou pela viagem, se foi de automóvel, onde estacionou, quanto pagou pelo estacionamento, ou parou no meio-fio, não pagou nada, para poder entender um pouco melhor os motivos que levaram a pessoa a escolher aquele modo ou outro, um modo ou outro. Os tipos de modos que a gente classifica, modos motorizados e modos não motorizados. Não motorizados, viagens a pé ou de bicicleta, e motorizados, todos os meios de transporte. E a gente separa entre modos coletivos e modos individuais. E aí é interessante, este ano nós vamos ter também uma novidade aí, que nessa tabela está chamando de táxi não convencional, que vocês podem imaginar a marca registrada, né? Eu não vou falar aqui, mas eu falo, é Uber, né? Pra gente, todo mundo usa, se não é Uber, Cabify, 99, tanto faz. Né? Mas a gente agora tem essa novidade aí no sistema e a gente incluiu isso no questionário para poder identificar. Ao mesmo tempo, a gente tem um critério que a gente chama de modo principal. Quando a gente faz a tabulação mais simples da pesquisa, aqueles dados que a gente publica, que vocês entrarem no site do metrô, está lá o relatório síntese da pesquisa, tal, a gente tabula por modo principal, ou seja, a gente considera aquele modo de maior capacidade de transporte e tabula aquela viagem como sendo uma viagem de metrô. Não quer dizer que não tenha usado ônibus ou não tenha usado bicicleta ou qualquer coisa para fazer uma parte da viagem. Mas a informação completa está disponível na matriz origem-destino para quem quiser obter e fazer uma análise, um cruzamento qualquer parcial. As fases de realização, a gente tem uma etapa longa de planejamento e, evidentemente, como o metrô é uma empresa pública, essa fase de planejamento se confunde com uma fase longa de contratação, porque não é fácil fazer as contratações, né, quando a gente está trabalhando aí num órgão público. Depois tem a etapa de campo, que é a etapa que a gente está agora. Essa etapa de campo, tanto na pesquisa domiciliar quanto na pesquisa na linha de contorno. Essa etapa se confunde, né, é feita em paralelo com o monitoramento da qualidade da produção, que a gente precisa estar atento para que as respostas, que os questionários sejam aplicados corretamente, que seja tudo feito adequadamente. Depois vai para a montagem do banco de dados e para a aplicação dos fatores de expansão. Então, só depois que a gente aplica os fatores de expansão que a gente tem condição de começar a trabalhar esses dados para poder publicar os resultados, os primeiros resultados, o relatório síntese da pesquisa. Portanto, nós estamos prevendo ter isso só no segundo semestre do ano que vem, porque essa fase toda pós-etapa de campo demora bastante até conseguir fechar. Como eu disse, essa é a 6ª pesquisa origem-destino, desde 1967. Inclusive, com o passar do tempo, ela foi crescendo, eu vou mostrar para vocês. E em 2002 e em 2012, depois de 5 anos da pesquisa, no intervalo, nós fizemos também uma pesquisa de avaliação de tendências, que a gente chama de pesquisa de mobilidade.
com uma amostra muito menor, muito reduzida, não serve como uma pesquisa aldeia, não serve para alimentar os modelos de simulação, mas permite ver se está tudo indo conforme previsto, vamos dizer assim, se as tendências estão se alterando ou não, porque a região metropolitana de São Paulo tem uma dinâmica tal que 10 anos a gente já começou a perceber que é um intervalo longo demais entre duas pesquisas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, essa planta aqui é a cidade de São Paulo em 1900 e tinha 240 mil habitantes lá em 1900. Né? Isso já tinha dobrado de população em coisa de 20 anos, rapidamente chegou a 1 milhão de habitantes, e quando o metrô fez a primeira pesquisa Origem e Destino, na realidade nem existia ainda a companhia do metrô, existia o grupo de estudos, planejamento, a população em 67 já era de 7 milhões e 100 mil habitantes. Naquela época não foi, nessa primeira etapa, primeira edição, não foram pesquisadas a quantidade de empregos, viagens a pé e tal, mas já tinha ali um total de 7,2 milhões de viagens motorizadas dia, e aqui eu quero destacar que é muito interessante. Ó. O modo coletivo era predominante com quase 70% das viagens, lá em 1967. E a posse de automóveis, isso aqui é o número de automóveis das famílias, né? Não inclui carros de frota, não inclui isso, inclui assim, o que tem em casa disponível para tomar uma decisão de vou usar automóvel ou não vou, que é o que importa para nós. Não chegava a 500 mil de veículos, estava perto de 500 mil de veículos na região metropolitana de São Paulo. Eu vou dar minha idade agora, tudo bem, vai. Em agosto de 68, em agosto de 1960, quando eu nasci, também foi lançada a revista Quatro Rodas. Número 1 da revista Quatro Rodas é lá de agosto de 1960. E está disponível o PDF de todas as edições. Aí o primeiro número é curiosíssimo, porque tem lá um balanço, uma matéria com um balanço da frota de automóveis em 1959. Tá? E no Brasil tinha 440 mil veículos, contando caminhões, ônibus e automóveis, em 1959. E olha, já tinha 500 mil automóveis de posse de famílias em São Paulo, menos de 10 anos depois. 7 anos depois. Crescimento vertiginoso. E se vocês lerem as matérias, lá tem matéria sobre álcool no volante, tem matéria sobre congestionamento, sobre buracos no asfalto. A pauta é a mesma, não mudou nada. Mudou só o modelo do automóvel que está anunciando, mais nada. Depois, em 77, foi a primeira edição em que a gente teve já o questionário completo, né, a investigação completa, inclusive das viagens não motorizadas. Portanto, tem aqui um total de viagens dia que é diferente do total de viagens motorizadas. Em 2012, na última pesquisa de mobilidade, nós já identificamos praticamente 44 milhões de viagens dia na região metropolitana de São Paulo. E aí, eu vou destacar aqui a diferença. Olha, meio a meio, já praticamente entre modo coletivo e individual. Na realidade, um pouco antes, em 97, o modo individual tinha ultrapassado o coletivo. A gente tinha mais viagens por modo individual, 51%, 52% individual e 48% no modo coletivo. Uma série de esforços de investimentos no transporte público levaram a reverter essa tendência, mas nós estamos aqui querendo saber o que aconteceu de verdade, né? Essa pesquisa de 2017 é muito importante para ver se essas medidas foram suficientes ou se o modo individual voltou a crescer. E aqui existe um fenômeno que aconteceu nesse período muito grande, que é a explosão do uso de motos, né? Que é um modo individual. Essa explosão provavelmente pode levar aí a indicar uma quantidade maior de viagens por modo individual do que por modo coletivo, quer dizer, uma retomada daquela tendência que vinha da expansão da indústria automobilística. Aqui é o gráfico disso que eu falei. O vermelho é o modo coletivo. Então, vejam que vem descendo aqui, né? E aí houve essa inversão. E o modo individual ganhando. Então, a gente conseguiu, nesse período aqui, reverter a tendência. Tem uma série de medidas importantíssimas aí. Primeira medida foram as transferências gratuitas entre metrô e CPTM. Quer dizer, depois que houve a estadualização do sistema de subúrbio, formada a CPTM, ela se consolidou, e, a partir de 2000, as transferências entre metrô e CPTM passaram a ser livres, e, com isso,
se estabeleceu uma rede sobre trilhos muito maior em São Paulo do que só a rede do metrô. Na realidade, a gente deve considerar a rede toda, que dá 300 e poucos quilômetros de trilhos. Ao mesmo tempo, em 2005, foi em 2004, 2005, 2006, implantado o bilhete único, que também foi outra medida muito importante para favorecer, para simplificar o uso do transporte coletivo. A partir de 2007, houve uma expansão rápida da extensão da rede de metrô e uma aceleração grande, importante, também na modernização da CPTM. A gente começou a colher os frutos de praticamente 10 anos de investimento do governo do Estado, em alguns períodos exclusivos na modernização da CPTM, inclusive, né, muito pouco dinheiro para a expansão do metrô, mas muito esforço de investimento para recuperar aquela malha de subúrbio e transformá-la em um padrão similar, ou mais similar possível, ao padrão de serviço que o metrô já ofertava e era usado como referência. Então, com esse esforço todo, nesse período, a gente cresceu a rede do metrô em cerca de 20 quilômetros, saímos de 50 e pouco para 78 que a gente tem hoje. A CPTM também bastante modernizada, uma série de estações novas, toda a frota renovada. Ainda tem algumas linhas, como estava conversando há pouco aqui, linha 10, que está um pouco esquecida, mas há um esforço geral de modernizar bastante a CPTM. Com isso, conseguiu reverter, mas não há garantia nenhuma de que essa reversão vai durar para sempre se não continuarem os investimentos, né? E a gente está passando por uma fase muito difícil nesse sentido. Também resultado da pesquisa de 2012, essa tabulação simplificada, como eu disse, do total de 44 milhões de viagens, 30 milhões de viagens motorizadas, 14 de viagens não motorizadas. Essa é uma distribuição, digamos assim, mais ou menos comum na maioria das cidades do porte de São Paulo, né? Algumas exceções no mundo com um uso muito forte de bicicleta, mas não do porte de São Paulo. Nas viagens motorizadas, 16 milhões de viagens por transporte coletivo, praticamente 14 por veículos particulares. Nas não motorizadas, 14 milhões de viagens a pé e só 300 mil viagens de bicicleta. Então, mesmo que a bicicleta tenha triplicado, aí tenha um crescimento absurdo, ainda não vai chegar em 1 milhão de viagens dia. É isso que a gente imagina, que vai ter um crescimento muito expressivo, mas dentro do total de viagens ainda não vai ser um evento normal, vai ser um evento raro. A evolução da área da pesquisa, o amarelinho, lá em 1967, depois, em 77, um pouco maior, e a partir de 87, todo o território, todos os 39 municípios da região metropolitana. Se vocês olharem a evolução da mancha urbana, da mancha urbanizada, está mais ou menos similar. Não é que em 67 ou 77 tenha deixado de lado aquilo que era importante, né? Mas era mais ou menos a mancha urbana nessas áreas. Aqui alguns dados: o número de municípios, o número de zonas, origem e destino. A zona origem e destino é uma divisão que a gente faz do território, uma divisão urbanisticamente homogênea e, do ponto de vista socioeconômico, também o mais homogênea possível, de tal forma que, ao expandir a amostra, a gente consiga ter representatividade, né? Então, aquela que tem perfil residencial, procura dividir um perfil residencial socioeconomicamente similar, aquela que tem muitos empregos, a mesma coisa. Não pode ter barreiras físicas importantes, por exemplo, não pode ter um rio cortando uma zona D, porque cada lado do rio vai se comportar de uma maneira, do ponto de vista de transporte, por aí vai. Quer dizer, tem uns cuidados para fazer essa divisão do território. O outro cuidado, eu vou falar depois também, é casar com outras divisões, né? Fazer com que o perímetro da zona D case com o perímetro de setores censitários, para que a gente possa fazer cruzamentos com outras pesquisas importantes. As pesquisas de mobilidade, como eu disse, servem para avaliação de tendência. A amostra é bem menor. Quer dizer, nós estamos trabalhando esse ano com 32 mil domicílios, em 2012 foram só 8 mil, o número de zonas também muito agregado, só para ver se a tendência está evoluindo igual. A pesquisa OD é composta por 2 pesquisas, a domiciliar, que eu falei até agora, e uma pesquisa na linha de contorno. A domiciliar pesquisa, investiga os deslocamentos internos, e a linha de contorno, todos os deslocamentos que têm origem ou destino fora da região metropolitana, ou até mesmo aquelas que cruzam. Vou falar um pouco sobre a pesquisa na linha de contorno. Ela é feita
em postos à beira das rodovias, postos de pesquisa escolhidos, mediante lá alguns critérios, inclusive a possibilidade de parar o veículo para entrevistar os ocupantes. A gente começa com uma contagem classificada, os pesquisadores ficam ali à margem da rodovia por 48 ou 72 horas, contando os veículos que estão passando nos dois sentidos, classificando por tipo de veículo, inclusive os caminhões por número de eixos, que é uma informação que ajuda o planejamento da área de rodovias, da Secretaria de Logística e Transportes. Depois, numa segunda etapa, feita essa contagem inicial, é calculada a amostra e são feitas entrevistas com o auxílio da Polícia Militar Rodoviária. Esse ano nós temos 21 postos rodoviários de pesquisa e, além disso, a gente também faz as entrevistas nos aeroportos de Congonhas e Cumbica e Guarulhos, né, que são zonas origem e destino especiais, e nos terminais rodoviários e naquelas estações de metrô onde tem um número grande de fretados também. Isso para complementar a compreensão aí da pesquisa na linha de contorno. Também usando esse sistema de coleta com tablets associado aí a uma arquitetura web para reunir os dados. Aqui são os 21 postos, mais ou menos a localização deles. Vejo que está já até um pouquinho, em algumas situações, para fora do limite da região metropolitana, como aqui no Bertioga, mas é que é uma condição, primeiro, de localização, para que não haja rotas de fuga, que a gente possa pegar o maior número possível de veículos cruzando, entrando ou saindo da região metropolitana, e também que tenha condição física de parar o veículo com segurança, né? Tem um acostamento largo, não seja em tangente de curva, coisa assim. As condições que são verificadas em campo. E é feito, e aqui preciso deixar aqui esse reconhecimento, esse agradecimento, é feito necessariamente com o apoio das polícias militares, a Polícia Militar Rodoviária e Polícia Rodoviária Federal. Não podemos dar voz de parada para um veículo se não tiver o policial fazendo isso, né? Coloca uma dificuldade logística enorme, vocês podem imaginar a Polícia Rodoviária Federal, com toda a dificuldade que está passando hoje em dia, todo o contingente deslocado para o Rio de Janeiro, falta de recursos, um orçamento cortado assim no osso, então estão sem recursos nem para abastecer as viaturas, né? E a gente tem que dar um jeito de conviver com isso e ainda conseguir aplicar a pesquisa. São 3 rodovias federais muito importantes em São Paulo, a Regis Bittencourt, a Fernão Dias e a Dutra. A domiciliar, agora em 2017, vão ser 32 mil domicílios. Para conseguir 32 mil domicílios válidos, significa que todas as entrevistas nesses domicílios, 3,5 entrevistas por domicílio em média, têm que ser validadas, o que significa que os nossos pesquisadores provavelmente vão visitar algo entre 60 e 70 mil endereços, residências, até conseguir tirar esses 32 mil válidos. É um esforço muito grande e é, inclusive, um dos grandes motivos da gente trabalhar a divulgação, que é para as pessoas entenderem e receberem bem o pesquisador. É muito comum acontecer a pessoa que está em casa, na hora que o pesquisador chega pela primeira vez, aquele domicílio não agendou a pesquisa, a pessoa recebe, responde, depois o pesquisador volta num outro horário para falar com uma pessoa que estava fora trabalhando, alguma coisa assim. Essa pessoa fala, vocês estão loucos, vai dar esse tipo de informação, interrompe, perdeu aquele domicílio, entendeu? Se uma pessoa não der as respostas, perde o domicílio. São 517 zonas OD, e também usando esse sistema, que eu não vou detalhar para vocês aqui, mas essa é toda a arquitetura do sistema de coleta. Então, aqui está o entrevistador com dispositivo móvel, aqui está o servidor de aplicações, banco de dados, e aí tem todo um sistema em que a gente, ao mesmo tempo, controla a qualidade, verifica, inclusive fiscaliza a realização da pesquisa, né, para que o pesquisador não faça uma resposta falsa ali, não falsifique, não dê uma resposta torta para completar um questionário. Então, tem toda uma maneira de controlar aí, que isso aí facilita muito o controle de qualidade da pesquisa. Aqui tem o ciclo do questionário, também não vou entrar em detalhes, mas a apresentação fica disponível, depois vocês podem olhar com cuidado e nos fazer alguma pergunta. Mas tem todo um caminho que o questionário percorre, né, até que ele seja aceito pelo metrô, e aí, então, é feito o pagamento para o Instituto de Pesquisa. Isso aqui é o zoneamento da pesquisa. As linhas vermelhas, ou avermelhadas aqui, são o limite dos municípios, a linha verde é a divisão das pesquisas OD. Então, vocês veem que tem alguns municípios que o próprio município é uma zona OD. Isso porque são municípios onde não há nenhum projeto de transporte
pensado para os próximos 10, 20 anos para essa região, que tem muito pouca interação com o centro de São Paulo, com a região mais central, municípios que provavelmente entraram na região metropolitana de São Paulo por conta de questões de abastecimento de água, de outros aspectos que não têm a ver com transporte. Onde a gente tem uma concentração muito grande de viagens ou projetos em andamento, como é o caso aqui da região de Guarulhos, a gente vai subdividindo na medida da necessidade para que cada estação de metrô, num projeto, numa linha nova, de preferência caia dentro de uma única zona OD. Então, a gente vai subdividindo o território à medida que tem necessidade. Estamos fazendo projetos ali para a região de Cotia, Tabuão, Guarulhos, tudo isso foi subdividido em relação ao zoneamento anterior, mas é sempre respeitando, sempre uma subdivisão de uma zona OD anterior. Como eu disse também, respeita os limites dos distritos, no caso do município de São Paulo, respeita os limites dos setores censitários para que a gente consiga fazer os cruzamentos. Aqui eu vou me deter um pouco nessa tela para vocês entenderem, porque eu acho que é importante entender o conteúdo do resultado da pesquisa. A gente pergunta os dados do domicílio, família e residentes, ou seja, idade, gênero, ocupação, grau de instrução, renda familiar, renda individual, inclusive, né, compõe a renda pelas declarações de cada um. E todas essas informações expandidas ficam na matriz origem-destino. Então, é possível fazer cruzamentos por gênero, cruzamentos por faixa de renda, por regiões da cidade. É uma ferramenta muito importante para o planejamento urbano, inclusive para planejamento de outras atividades como saúde, saneamento, segurança pública. Você consegue ter aí um conjunto de dados muito grande de informações sobre o território de São Paulo e como as pessoas se assentam e se deslocam nele. Outra pergunta que a gente faz são todos os endereços de trabalho e de escola. E aqui eu vou ressaltar trabalho formal e informal, porque a maioria das pesquisas relativas a trabalho, de emprego e desemprego e tal, elas usam dados de localização das declarações oficiais. Então, se você pegar pela declaração oficial, formal, que a empresa faz ao governo, nas diversas obrigações que tem, você pode pegar um emprego no setor primário com endereço na Avenida Paulista, porque a sede do CNPJ está na Avenida Paulista, mas é óbvio que o trabalhador rural não está lá na Avenida Paulista trabalhando, não tem plantação de cana na Avenida Paulista, né? Então, como a gente pergunta ao trabalhador, à pessoa, qual é o endereço de trabalho dele, a gente tem certeza dos endereços de trabalho e, principalmente, tem mapeado, e só a pesquisa OD tem isso, o endereço do trabalho informal, porque tanto faz se o cara é registrado em carteira ou não, ele vai realizar a viagem para trabalhar. Então, é a única pesquisa que mapeia, que georreferencia o serviço, o trabalho informal, que é muito grande hoje em dia, cada vez maior, infelizmente. A gente também vê os dados das viagens realizadas no dia anterior à entrevista, então as pesquisas são sempre aplicadas a partir de terça-feira, porque tem que se referir a um dia útil. Os locais de origem e destino, modos de transporte, motivos, horários de início e fim da viagem e os tempos de viagem. Esse aqui é o tempo declarado, é a percepção de tempo, porque o que importa para nós é saber essa percepção de tempo, porque o que a gente quer, na realidade, é entender a estratégia das famílias para decidir como vai realizar as viagens. E a percepção de tempo é uma das coisas importantes, mais importante até do que o tempo de verdade. Tanto faz, o cara fala meia hora, né, 30 minutos. Se foi 28 ou 32, não faz muita diferença. Importa que ele tenha essa percepção de meia hora num modo versus 40 minutos no outro, por exemplo. Aí a escolha dele vai ser com base nessa percepção de tempo. E todos esses dados, por sua vez, vão compor a matriz OD, que vai alimentar os modelos de simulação. Aí eu vou falar um pouquinho desse fofinho aí, que é o nosso mascote na pesquisa Origem e Destino. Esse cachorrinho que ganhou o nome de Bento, foi batizado de Bento. É o mascote na divulgação da pesquisa OD. E o mote da divulgação é esse: receba bem o pesquisador. Porque quando o cachorrinho abana o rabo, fica feliz com quem está na porta, você sabe que pode atender, né? Se ele ficar bravo, é melhor nem abrir o portão. Então, a mensagem que está aí é essa, mas, no fundo, o que a gente queria era chamar a atenção das pessoas para a divulgação, porque nós estamos com pouquíssimo recurso para fazer a divulgação, não tem dinheiro para pôr filme no horário nobre, lá no intervalo do Jornal Nacional, nada disso. Então, a gente tem que usar desses recursos de chamar a atenção em peças gráficas, em mídia social, para poder fazer a divulgação. A divulgação é muito importante para evitar a rejeição. A gente já teve alguns problemas, principalmente em condomínios, de chegarem as cartas e o zelador ou o síndico não distribuírem aos moradores que foram sorteados,
porque não sabe o que é aquilo, não ouviu falar da pesquisa, tem medo que seja algum golpe. Então, agora nós estamos até com um esquema especial de mandar a carta ao síndico antes de mandar as cartas aos moradores, sempre que a gente identifica que é um edifício, no sorteio, né, dos endereços, para que o síndico esteja ciente e não seja uma barreira à chegada. Mas já teve caso até, aí já é absurdo, de zelador que rasgou as cartas. Né? Que isso é violação de correspondência, não tem o menor cabimento, ele não tem que decidir o que o morador vai receber ou não, mas chega a esse nível de dificuldade. E o resultado, perdão, o resultado desse esforço todo, o produto final é a matriz origem-destino. Isso aqui é um pedacinho, né? Na realidade, ela tem 517 linhas por 517 colunas. O que está representado aí são os pares de viagem, quer dizer, as viagens entre a zona OD 1 e 2, 1 e assim vai. E dentro de cada célula tem aquelas informações detalhadas que vão permitir fazer outros cruzamentos, outras informações, além de simplesmente o número de viagens. Mas, nesse exemplo aqui, por exemplo, entre a zona OD1 e a zona OD9, tem 136 viagens a cada dia. E desses pares a gente monta a simulação e tira uma informação muito importante, que são as chamadas linhas de desejo. Você consegue fazer mapas vendo quais são os maiores fluxos de deslocamento entre as diversas regiões da região metropolitana. As matrizes das pesquisas de 97, 2007 e mobilidade 2012 estão disponíveis no site do metrô. Vocês entrarem lá, www.metrô.sp.gov.br/pesquisa OD. Tem lá uma série de informações sobre a pesquisa que está em andamento, tem praticamente ali um livrinho a respeito de pesquisa OD, e tem também esses dados para baixar, além dos relatórios síntese. E assim que estiver pronto, a gente vai ter também a de 2017. Sobre o plano amostral, é uma amostragem estratificada por renda. Renda porque é a variável que tem maior correlação com a mobilidade da família, né, com as viagens que cada família realiza. Quanto maior a renda, maior o índice de mobilidade, quer dizer, maior o número de viagens que a família realiza por dia. E estratificação para reduzir o tamanho da amostra. Né? Se não fosse uma amostra estratificada, fosse sorteio simples, a gente teria que ter um número muito maior de entrevistas, de domicílios válidos, para poder chegar no mesmo resultado. Então, a estratificação, apesar de nos dar muito trabalho na etapa de planejamento, é uma estratégia para reduzir o custo da pesquisa, mantendo a confiabilidade. A seleção da amostra esse ano feita a partir do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos do IBGE, e, principalmente, o dimensionamento da pesquisa, quer dizer, toda a pesquisa é dimensionada, é planejada para garantir a margem de erro do modelo de simulação de demanda. Os modelos de simulação de demanda que a gente adota hoje no metrô, e acho que todo mundo que trabalha com planejamento de transportes adota também, é um modelo clássico, chamado modelo de 4 etapas, né, que, com algumas equações matemáticas até razoavelmente simples, consegue, tendo bons dados de entrada, simular bastante bem a demanda futura das diversas ligações que você queira colocar numa rede. Né? Então, o software de simulação tem lá uma representação da rede de transporte, com todas as, como é que eu vou dizer, com todas as impedâncias, né, os tempos de transferência, os custos, tal. Ele transforma todos os deslocamentos na região metropolitana, no caso de São Paulo, mas na região que está sendo simulada, transforma todos esses deslocamentos em um custo generalizado, transforma tempo de viagem em custo e transforma o custo propriamente dito, a tarifa ou a despesa com combustível, se for um automóvel, com estacionamento, em custo, faz um custo generalizado e distribui as viagens pelo menor custo. Né? Então, faz aqui, primeiro, um modelo de geração, distribuição entre pares de zona AD, a divisão modal entre individual e coletivo e a alocação das viagens por segmento. Essa alocação que permite saber qual será a demanda de uma linha num determinado trecho, qual será o carregamento entre duas estações na hora pico, e, com isso, a gente faz todo o planejamento e o projeto do sistema. Essa ferramenta que a gente usa no metrô chama-se EME, é um software chamado EME, mas, para ele funcionar, ele precisa ter
essa matriz de entrada, e para que os resultados que ele produz sejam confiáveis, a matriz também tem que ter um grau de confiabilidade adequado. Então, todo o planejamento da pesquisa vem da necessidade que a gente tem, necessidade assim, essencial, muito, muito importante, que é fazer os modelos, que é rodar um bom modelo de simulação de demanda. É importante porque nos permite planejar a rede, nos permite priorizar a rede, o que deve ser implantado primeiro para não desequilibrar todo o sistema. Toda vez que dá algum, digamos assim, algum descaminho nessa priorização, a gente termina tendo desequilíbrio na rede de transportes, especialmente rede de transporte público. E também é fundamental para que a gente possa fazer os projetos, dimensionar a frota, saber qual é o número de trens, qual deve ser a oferta e por aí vai. Então, toda a pesquisa OD, no fundo, é feita para permitir que a gente chegue à etapa de projeto das novas linhas ou das extensões de linha. E utiliza aqui uma série de indicadores e tal, mas, no fundo, o objetivo é esse, é ter dados confiáveis. Para vocês terem uma ideia, agora que a gente está partindo para um modelo com muita participação da iniciativa privada, com concessões, com uma tarifa de remuneração, fica ainda mais importante, ainda mais crítico, ter certeza de qual vai ser a demanda futura de uma determinada linha. No caso da linha 4, com 20 anos, ou até um pouco mais de 20 anos de antecedência, as equipes de estudo de demanda do metrô conseguiram cravar certinho a demanda que a gente está observando hoje na linha 4, e que certamente vamos observar quando entrar a fase 2 em operação. E não é fácil, não. Para conseguir isso, além de ter uma boa equipe e tal, precisa ter os bons dados, boa qualidade nos dados de entrada. Alguns exemplos de resultados, vou falar um pouquinho aqui para vocês terem uma ideia. Eu não espero que vocês leiam essa tabela toda lá do fundo, não estou com essa pretensão, sei que vocês enxergam bem melhor que eu, mas mesmo assim. Mas isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma tabela de viagens diárias por modo principal e motivo. Então, modo principal, metrô, quantas viagens por motivo trabalho, educação, compra, saúde, lazer, outros, tal, e assim vai. Isso aqui é uma tabela resumo, né, que a gente faz logo quando publica os dados, esse é o tipo de tabela bem... E com isso você consegue, ao longo do tempo, ver a evolução. Aqui, por exemplo, a evolução da população, dos empregos em vermelho e das matrículas escolares em verde. Entre 2007 e 2012, cresceu a população 2% na região metropolitana, os empregos cresceram 8%, 2012 era o auge, né, do boom econômico, acho que hoje em dia nós não vamos ver um resultado tão bom assim, e as matrículas cresceram 2% nesse período. Isso aí tem a sua correspondência em viagens. Aqui, viagens diárias totais, olha, cresceu 15% de 2007 para 2012, total de viagens, né? Então, você tem 8% de incremento em empregos, 15% de incremento em viagens. Tem uma relação aí, uma correlação forte nisso aí. A população aumentou só 2% nesse período. Se cresceu o emprego, e nesse período a gente sabe que cresceu a renda também, ia ter sua consequência em termos de mobilidade, né? E a gente precisa planejar isso com antecedência. Aqui, viagens motorizadas e não motorizadas, em azul as motorizadas, em vermelho as não motorizadas. Vejam que nesse período também, e isso é um reflexo do aumento de renda e do espraiamento urbano de São Paulo. Cresceram muito mais as viagens motorizadas do que as não motorizadas, né? Também é reflexo da expansão da rede sobre trilhos, ainda reflexo da implantação do bilhete único, né? Nesse meio tempo também foi implantado o bilhete único metropolitano, o BOM, que também facilitou as integrações. Então, tudo isso foi somando para aumentar aí o total de viagens motorizadas. Isso aqui, viagem por modo motorizado, entre coletivo e individual. Vejam que lá em 2012 o individual cresceu mais do que o coletivo no período, né? Então, já mostrando aí um risco de voltar àquela tendência de individual maior do que o modo coletivo. Aqui, já separando, né, metrô, trem, ônibus, escolar, fretado e por aí vai. E a gente pode ir fazendo as tabulações mais diversas, né? Aqui por motivo, por exemplo, motivo trabalho, motivo educação, compra, saúde e lazer. Olha que interessante aqui, cresceu 33% as viagens por motivo compras, né? Sinal de que houve um incremento de renda na população aí nesse período, que cresceu bem mais do que o trabalho, bem mais do que a educação. E esse gráfico aqui é interessante de olhar.
Isso aqui é a flutuação horária das viagens motorizadas na região metropolitana. Né? Não estão entrando aqui viagens a pé ou bicicleta. Então, veja que a gente tem aqui um pico lá pelas 6, 7 da manhã, um pico na hora do almoço e um pico no horário de saída do trabalho, né? Um pico aqui às 18 horas. E um outro pico na saída da faculdade aqui, na saída da facul, 22h30, por aí, um outro pico. Né? O verdinho mais clarinho ali é 2007 e o vermelho 2012. Quer dizer, houve um crescimento no total de viagens, mas o perfil mais ou menos acompanhou. Você vai gostar da próxima, então. Já foi? Tudo bem? É. Agora, vejam esse aqui. Isso aqui é viagens totais, incluindo as viagens a pé. E está separado aí por modo. Tá? É 2012 por modo. Então, azul é o modo trabalho. O modo trabalho tem o pico da manhã, todo mundo indo para o trabalho. Na hora do almoço não é muito. Pico da tarde, o pessoal indo embora. E aqui tem, mesmo no modo trabalho, a turma da faculdade, que trabalha na faculdade, indo embora também, participa daquele pico das 10h30 a 11 da noite. Motivo educação, que é o vermelho, olha aqui o pico que dá na hora do almoço. Porque aqui entra o ensino básico, né? O pessoal do ensino fundamental. O ensino fundamental tem muita viagem a pé, né? Porque a escola é perto. Então, a hora que troca o turno do fundamental, dá esse salto enorme aqui na hora do almoço, porque aqui a gente está somando viagens motorizadas e viagens a pé. Ele puxa o pico do almoço e dá o pico forte aqui às 11 da noite também, 10h30, 11 da noite. Agora, olha que curioso, outros, né, que não é nem motivo trabalho, nem motivo escola, é completamente diferente o comportamento. Faz uma curva aqui, mas na hora do almoço chega na parte mais alta, mas é uma curva completamente diferente. Então, conhecer o motivo é muito importante para o planejamento de transporte e para rodar a simulação. Por isso que a gente pergunta o motivo, não é porque nós somos bisbilhoteiros, não. É porque é essencial saber isso, né, para entender como é que vai se comportar a demanda. Isso aqui é a densidade demográfica, um mapa da densidade demográfica por zona OD em 1997. O roxinho é a maior densidade demográfica, e o vermelho, e por aí vai, até ficar branquinho. Né? E isso aqui é em 97, 2007. Olha o que aconteceu com a localização das habitações. Ó. Cresceu aqui toda a coroa periférica. Tá? Ó, 97, Zona Leste já importante, né, com densidades muito importantes. E aqui 2007, ó, aqui ficou roxo, que era vermelho. Zona Sul aqui forte, aparecendo forte. Aqui é Jardim Ângela, né, a região do corredor de Mboi-Mirim. E aqui a região de Barueri, Zona Oeste, também aparecendo muito forte. Então, é claro que isso aqui tem uma relação direta com mobilidade, né? Esse pessoal todo tem que ir trabalhar. E como é que são? Como é que era a densidade demográfica? Isso aqui é a variação da densidade demográfica, tá? Entre 97 e 2007. Então, quanto mais escuro é onde mais variou. Então, vejam aqui, ó, coroa periférica é onde mais variou e o centro praticamente estagnado, em termos de variação de densidade demográfica. Então, onde está crescendo a população? Onde a população está indo morar, vamos dizer assim. Isso aqui é um desafio enorme em termos de prover mobilidade, em termos de planejamento urbano e de planejamento de transportes, porque vocês devem lembrar da equação da área do círculo, né, que é π vezes raio ao quadrado. Então, quanto maior o raio, maior a área que eu tenho que ofertar serviço. E mais caro vai ficar oferecer esse serviço. Né? Então, do ponto de vista de transporte, chega a ser quase uma tragédia, né, a gente ter essa expansão urbana dessa maneira em São Paulo. Isso porque, olha aqui a densidade de empregos em 97 e a densidade de empregos em 2007. Ó. Cresceu na região central, cresceu aqui ao longo do eixo do Rio Tietê, cresceu aqui na região sul, ali Santo Amaro, Berrini, região. Né? Vendo? Ó. Vermelhinho, roxinho crescendo aqui mais para o centro expandido, né? Região aqui de Vila Olímpia, Moema, Vila Funchal.
mas continua no centro, né? E a moradia cada vez mais longe. Isso aí, do ponto de vista de transporte, resultado é congestionamento, é superlotação dos ônibus, dos metrôs, dos trens. Não tem outro jeito. Isso aqui é a variação da densidade de empregos. Veja que teve uma variação, em termos de porcentagem, importante na região periférica. Porque, claro, junto com a habitação, vai todo o trabalho que tem em volta disso. Vai o padeiro, vai o farmacêutico, vai todos os prestadores de serviço. Mas, em termos percentuais, é importante. Em termos de densidade, é baixíssimo, né? Que conta mesmo é no centro. E a mesma taxa aqui você observa nessa região central, principalmente no eixo do centro expandido, centro mais que expandido, nem sei como a gente deve chamar hoje em dia a expansão do centro de São Paulo ali em direção à região sul. Isso aqui é a densidade de viagens motorizadas em 97 e em 2007. Né? Praticamente isso aqui significa congestionamento. Onde está vermelhinho, roxinho, vermelhinho, é congestionamento insuportável. O amarelinho é mais ou menos congestionado, mas dá para ler dessa maneira. Então, vai crescendo onde? Vai crescendo onde tem emprego. Porque o resto, em termos de densidade, as viagens se espalham num território muito maior. Densidade é uma relação com a área, né? Então, o total de viagens cresce muito, mas, em termos de densidade, é mesmo na região central. Isso aqui são os tempos médios por modo coletivo em 97 e por modo coletivo em 2007. Tá? Algumas regiões tiveram melhora. Essa melhora aqui, por exemplo, está relacionada diretamente aos investimentos feitos nas linhas 11 e 12 da CPTM, a própria linha do metrô, a presença da linha do metrô, mas em 97 ela já estava lá. Agora, olha aqui o que aconteceu aqui para a região sul. Piorou muito. É claro que aqui na borda da serra, aqui, o acesso já era muito difícil, continua muito difícil. Mas as regiões no meio do caminho pioraram. E aqui a variação do tempo de modo coletivo. E olha, o vermelho é onde foi pior. Né? Agora, olha aqui que curioso. Uma variação de tempo importante também na região central. Então, com a pesquisa Aldeia, a gente consegue, depois analisando os dados, ter um panorama muito importante de como está se comportando a ocupação urbana e, com isso, de quais são as providências que a gente precisa antever no planejamento de transportes para poder atender essas tendências. É claro que, numa condição ideal, e a gente luta por isso, né, a gente teria muito integrado o planejamento urbano e planejamento de transportes. A realidade brasileira não é bem de visão estratégica, gestão integrada, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, cada um trata da sua caixinha. Enquanto nós estamos planejando transporte, o setor habitacional está fazendo Minha Casa Minha Vida, completamente fora das manchas urbanas. Para vocês terem uma ideia, a Secretaria de Educação provê transporte escolar, né? A Secretaria de Estado provê transporte escolar para determinadas faixas de renda de alunos. O custo com transporte escolar, foi feita uma pesquisa pela Secretaria de Educação, cresceu de R$600 milhões ano para 1,2 bilhão, né, por conta do Minha Casa Minha Vida no Estado de São Paulo. Você teve que, está tendo que, né, a Secretaria de Educação está sendo obrigada a ir buscar os alunos muito mais longe, porque eles mudaram para esses conjuntos habitacionais que estão completamente fora, distante das escolas, distante de toda a infraestrutura, e o resultado disso é um ônus enorme no transporte escolar. É claro que isso também está acontecendo com o transporte público em geral, e daí a explosão no uso de motos, porque é o transporte individual mais barato, mais fácil, que a pessoa consegue ter acesso. E aí vem todo o resultado com impacto na saúde, né, nos problemas de acidentes e tal. Vou falar aqui de inovação. Essa foto, não sei se vocês estão conseguindo decifrá-la, mas isso aqui é a ponta, é a cabeça da fresa de escavação da tuneladora, do que chamam de tatuzão, que escava os túneis do metrô na linha 5. Isso aqui foi quando ela rompeu a parede na ponta sul da estação Santa Cruz, que já está bem mais avançada a obra, não está nesse estágio, não. Mas quando a tuneladora rompeu a parede rompeu a parede da estação, está aqui, ela acabou de escavar a parede da estação, né, completar o túnel até a estação, é sempre feita uma festa. E, antigamente, quando tinha essa foto, toda a turma que trabalha na obra estava virada para o fotógrafo, né? Feliz e contente ali, sorrindo para a foto. E olha aqui como é que está.
Todo mundo de smartphone na mão, filmando a cena e, com certeza, transmitindo logo em seguida. Na hora que saiu do buraco, aí, que achou sinal para transmitir, transmitiu a imagem. Alguma coisa está acontecendo, né? Alguma coisa está acontecendo e nós estamos muito preocupados em falar como é que eu aproveito isso para mudar a maneira de fazer a pesquisa de destino, sofrer menos quando a gente faz a pesquisa e, principalmente, para reduzir o custo da pesquisa e poder fazer em intervalos menores, né? Em que ponto nós estamos? Então, por que a gente precisa inovar? O óbvio, né? A primeira questão é reduzir custo para permitir intervalos menores, facilitar a realização e também, porque isso está no DNA do metrô, o metrô, desde o início, é uma empresa que sempre incentivou muito a inovação, também semear aí, incentivar o desenvolvimento tecnológico. Nós não somos instituto de pesquisa, mas somos interessados no desenvolvimento tecnológico e, portanto, tem esse papel de fomentar. O que a gente precisa buscar nesse momento, que nós estamos entendendo, manter a série histórica, quer dizer, não jogar no lixo esses 50 anos de pesquisa, porque é importante ter a série histórica para as análises, que a gente encontre maneiras de obter as informações completas que permitam alimentar com confiabilidade os modelos de simulação. Também não adianta mudar completamente e não conseguir mais rodar os modelos de simulação, isso é essencial. Atingir todas as faixas etárias e faixas de renda, porque eu brinquei com essa foto aí do smartphone, mas a verdade é que nem todas as faixas etárias e nem todas as faixas de renda, ainda que o acesso ao smartphone seja muito grande, mas nem todo mundo usa. O velhinho tem dificuldade de usar, a criança em idade escolar, especialmente no início da escola, não tem smartphone, não leva o smartphone, ainda não está suficientemente alfabetizada para poder responder a um questionário direto no smartphone. Então, as soluções que a gente tem disponíveis hoje em dia não atingem todas as faixas de renda e nem todas as faixas etárias, mas talvez facilitem a realização da pesquisa com segmentos específicos da população. Lembrando, nós fazemos a pesquisa nos 39 municípios, e não é raro a gente ter endereços nos municípios mais distantes do centro de São Paulo, endereços de chácaras, de produção agrícola, né? E a gente tem que pesquisar. Então, não é todo mundo que está ali no smartphone com 4G fácil para poder ter precisão nos dados que coleta, se a gente partir assim radicalmente para uma solução baseada em smartphones. Mas talvez para alguns segmentos específicos facilite muito. Nós estamos interessados em investigar isso, né? em investir em inovação. E, principalmente, identificar tendências que apontem caminhos para a ruptura com a metodologia atual. Ruptura com a metodologia atual significa uma nova forma de fazer os estudos de demanda, de fazer as simulações de demanda. Enquanto a gente tiver no modelo tradicional de 4 etapas, com os softwares tradicionais, como a gente usa, dificilmente a gente vai conseguir ter uma ruptura, aí, ter uma mudança radical, pegar dados de Big Data, aí, de, sei lá, de Waze, Google, o que quer que seja, que possa estar disponível, né? Telefonia celular, dados de antenas e coisa e tal, porque depois eu não vou ter o que fazer com ele, a menos que a universidade, que os pesquisadores desenvolvam um outro tipo de modelo matemático de simulação de demanda, que seja capaz de usar esses dados. Outro ponto que é importante, isso aqui é uma conversa mais para especialistas, mas eu acho que vocês são do ramo, é interessante vocês conhecerem. Existe uma confusão muito grande, às vezes proposital, às vezes por ignorância, entre pesquisa origem e destino, OD, e pesquisa embarque e desembarque, que é o ED aqui nesse slide. Embarque e desembarque é aquela pesquisa que você faz ali na linha de bloqueios do metrô, ou na porta de entrada ou de saída do ônibus, perguntando onde você embarcou, onde você vai desembarcar, ou onde você embarcou e já sabe onde está desembarcando, porque está ali num ponto de desembarque. Isso é muito importante para o planejamento operacional da empresa, para que a empresa oferte mais ônibus, oferte mais trens, ajuste o seu planejamento operacional. Mas não é pesquisa OD, não tem nada a ver o resultado que você obtém com pesquisa OD. Eventualmente, num município pequeno, talvez você possa dispensar a pesquisa OD fazendo uma boa pesquisa de embarque e desembarque. E isso é muito fácil de fazer com o smartphone, entendeu? Mas não é pesquisa OD, não pode confundir. Às vezes tem gente que confunde. Tá? Embarque e desembarque é só uma visão setorizada. Eu só sei o que está acontecendo naquela linha de ônibus, naquele sistema de transporte, não tenho a visão global que a pesquisa OD permite. Bom, eu não vou me estender muito aqui nesse slide, mas, no fundo, é assim,
duas linhas de investigação. Como é que a gente consegue simplificar a aplicação da pesquisa nos modos tradicionais e como é que a gente consegue utilizar a Big Data para para substituir a pesquisa origem e destino. E isso nós não estamos vendo agora, num horizonte muito próximo, a possibilidade de acontecer. Mas nem por isso vamos tentar identificar aí, pelo menos, tecnologias para captação das viagens diárias. E na linha de contorno, automatizar a contagem classificada de veículos, que a gente imagina que já tem tecnologia disponível de imageamento computacional e tal, suficiente para não ter que ficar as equipes de pesquisa ali expostas, né, durante a noite, durante a madrugada, contando o carro que está passando. Provavelmente com câmeras a gente consegue fazer isso. Então, nós estamos prevendo alguns eventos, nós vamos ter 2 contratações, isso aqui com o apoio do Banco Mundial, que está financiando a pesquisa e que não seria possível se não fosse o apoio do banco. Na linha de contorno, a automatização da contagem classificada de veículos, com contagem simultânea em todos os postos de pesquisa. É importante isso para nós, porque tem veículos que só cruzam a região metropolitana, usam o viário da região metropolitana, mas não tem origem ou destino aqui dentro. É o cara que está indo, sei lá, do Sorocaba para Santos, está passando aqui por dentro, onerando o sistema viário, mas não tem nenhum interesse específico aqui em parar na região metropolitana. Se a gente faz a contagem classificada simultânea, com uma tecnologia, por exemplo, de leitura de placas, você consegue identificar qual é o veículo que simplesmente cruzou a região metropolitana, quer dizer, fazer uma contagem direta e não ter que ficar inferindo a partir das pesquisas que a gente faz, da amostra de pesquisa que a gente faz. Então, vamos ter muito mais confiabilidade nesse número. E na domiciliar, investigação de novas tecnologias para complementar ou substituir a metodologia tradicional. Então, o que a gente vai ter? Um contrato de consultoria, estamos esperando aí que as empresas de consultoria se apresentem para isso, para começar fazendo uma pesquisa do que está acontecendo no mundo, né? Depois aplicar, vamos dizer assim, orientar quais são as soluções que pareçam mais viáveis com base nessa investigação e depois disso a gente vai promover, ao final, um hackathon para desenvolver um aplicativo específico, alguma coisa que essa empresa de consultoria tenha identificado como um caminho viável. E isso tudo vai ser precedido por um workshop onde nós vamos convidar todas as empresas do mercado a apresentarem aquilo que já tem hoje em dia, para a gente já poder também balizar essa contratação. Nós fizemos alguns levantamentos do que existe pelo mundo. Existem pouquíssimos exemplos de pesquisas que foram feitas usando só GPS, né, que substituiu totalmente o questionário de papel. Essa de Cincinnati, tá? Mesmo assim, ainda teve uma parte de pesquisa clássica em papel nas crianças com 6 a 11 anos, mas uma amostra válida de só 4.000 domicílios, quer dizer, uma região, um local de pesquisa bem menor do que São Paulo. Em Sydney, na Austrália, também 3.000 domicílios, mesmo protocolo, a mesma metodologia de Cincinnati, mas sempre trabalhando na tentativa de substituir o questionário domiciliar, não fugindo da metodologia tradicional, só usando outra maneira de coletar os dados. Tem algumas coisas feitas na Europa, no Reino Unido, principalmente aqui, mas uma amostra só de 902 indivíduos, então algo na linha do que nós estamos imaginando, né? Trabalhar aí um piloto, testar possibilidades e tal. E a Transport for London continua fazendo pesquisa OD clássica, com amostra de 8.000 domicílios a cada ano. Eles fazem de uma maneira diferente, em vez de fazer toda a região de uma vez só, eles vão rodando como se fossem fatias de pizza, né? Que nós entendemos que tem aí um problema nesse espaço temporal, mas lá, como é muito mais estável, a população não cresce tão rapidamente, né? Talvez seja viável. Aqui, para nós, seria muito difícil. Ia perder muito da confiabilidade. Em Paris também já fizeram isso, primeiro com 23 indivíduos, depois com 450 indivíduos, mas esse relatório de Paris é muito completo, é muito interessante conhecer para quem está interessado nisso, porque ele tem as conclusões, ele está bastante claro. Lá em Paris, eles verificaram alguns ganhos, mas também perdas muito importantes, especialmente pela falta de precisão dos GPS dos aparelhos, né? Você tem uns comportamentos estranhos, assim, a pessoa está dormindo, o aparelho está na cabeceira e aparece uma viagem até a outra esquina e volta, alguma coisa que tem a ver ainda com as dificuldades de tecnologia.
E eles identificaram também alguns problemas novos, né? E a principal, mais difícil aqui, ó, logística de distribuição e acompanhamento de aparelhos. Isso com uma amostra pequena. Imagine você controlar 100 e tantos mil aparelhos coletando dado ao mesmo tempo, né? E não elimina a necessidade de acompanhamento e complementação com questionário face a face. Então, nesta pesquisa, o que a gente decidiu foi desenvolver esse sistema baseado em web, usando os tablets para coletar as informações, que já foi um avanço muito grande, especialmente em termos de controle de qualidade da pesquisa e de segurança para o pesquisado. Foi uma inovação enorme, mas ainda abordar com bastante conservadorismo, com bastante cuidado, inovações mais radicais. Isso porque as grandes metrópoles ainda estão avaliando a adoção de GPS e smartphone, pouquíssimos casos de pesquisa GPS only, né, só com GPS, e tem sido normalmente complementar e não substituto das pesquisas clássicas. Então, nós estamos ainda nessa linha de identificar como vai ser a inovação. E o mais importante aqui, ó, você faz os testes, mas precisa ter entrevistas antes, durante e depois. Ou seja, o custo explode. Em vez de reduzir o custo, nós estamos chegando em alguma coisa com um custo muito mais elevado. Como piloto, tudo bem, né? Para ir fomentando a inovação, tudo bem. Mas partir para fazer a pesquisa inteira, dobrando ela de custo, por exemplo, seria uma loucura, a gente não ia nem conseguir viabilizar. E, principalmente, nenhum teste da pesquisa, nenhuma pesquisa realizada só com informações de smartphone, numa amostra do tamanho da nossa, né? 100 mil smartphones que a gente teria que rastrear aí ao mesmo tempo. Como eu disse, nós vamos ter esse workshop de apresentação das consultoras, depois essas duas contratações para domiciliar e linha de contorno, e a gente espera que o workshop, inclusive, nos ajude a aprimorar os termos de referência dessas duas contratações, e, ao final, esse hackathon para desenvolvimento de alternativas daquilo que for apontado na proposta domiciliar, né, pela consultora domiciliar. Isso para dar a oportunidade aí de ter um produto que a gente consiga depois testar ao longo dos anos, porque o que nós estamos preocupados, assim, que nós estamos vendo é o seguinte: daqui a 10 anos nós vamos ter que fazer a pesquisa de outra maneira. Nós temos que nos preparar para a próxima pesquisa ODE e, de preferência, até tentar encontrar uma maneira de reduzir esse intervalo, porque a dinâmica da região metropolitana continua muito grande e a gente precisa acompanhar isso. Por fim, o último slide aqui. A gente tinha, no planejamento das cidades, né, no planejamento de transportes, um modelo tecnocrata, quer dizer, os técnicos, grandes sábios que sabiam o que estavam fazendo, ou achavam que sabiam, e tomavam todas as decisões, e a população um dia era informada que ia ser assim, né? Isso era clássico do período da ditadura militar, e foi mais ou menos dentro dessa cultura que começou o investimento forte em transporte sobre trilhos aqui em São Paulo, né? É claro que tem gente que tem saudade disso, porque tinha uma liberdade enorme para fazer coisas sem precisar ouvir o que a população tem a dizer, mas é uma visão muito distorcida no entendimento nosso. A gente conseguiu evoluir para um modelo que eu chamo, isso aqui é uma visão minha, um modelo falso participativo. Você faz uma série de audiências públicas, coleta um monte de contribuições e, ao final, faz o que o técnico quer fazer e pronto, desconsidera aquilo tudo, ou, quando muito, usa aquilo que foi agradável para os ouvidos do tecnocrata e acabou, vamos em frente, né? Então, eu podia dar o nome aqui de audiencismo, né? Você faz um monte de audiência pública e não dá a menor bola para o que foi dito ali, ou não dá, às vezes, nem oportunidade das opiniões se expressarem corretamente, porque você não dá as informações suficientes para que a pessoa possa opinar de uma maneira embasada. E o que a gente busca, eu acho que todo poder público, todo mundo que trabalha com planejamento, seja planejamento urbano, transportes, deve buscar, é um modelo WIC, um modelo de construção coletiva. Quer dizer, como é que a gente usa essas novas tecnologias para avançar realmente para um modelo participativo em que as pessoas que têm algo a dizer possam dizer isso e ser consideradas essas contribuições em direção a uma construção coletiva. Porque a hora que a gente conseguir ir por esse caminho é quando a gente vai conseguir, aqui no Brasil, estabelecer um ciclo de visão estratégica de longo prazo, de políticas públicas que duram mais do que uma gestão, que é a grande dificuldade que a gente enfrenta sempre, né? É o horizonte curto demais
e muito desintegrado das diversas políticas públicas. É isso aí. Aqui tem meu e-mail, estamos à disposição para quem quiser entrar em contato. Eu não sei se o André, se nós estamos distribuindo algum folheto que tenha o 0800. Não? Bom, no site do metrô, eu não vou ser capaz de falar o número 0800 de cor. Eu acho que é 0800 77 077 22, mas eu posso estar errando algum zero aí no meio. Mas no site do metrô tem todas as informações detalhadas que vocês queiram obter, tem também esse número de contato, mas principalmente eu, a Emília, o André, toda a nossa equipe, a Jane, estamos todos à disposição para perguntas mais detalhadas, né, mais técnicas, mais aprofundadas que vocês queiram fazer a respeito da pesquisa OD. Lembrar aqui que é uma realização do metrô por tradição, mas na realidade é feito em conjunto com o apoio de todas as empresas de transporte, todos os órgãos de transporte, com o apoio principal, claro, da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que é o órgão ao qual nós estamos vinculados, o metrô, e neste ano aqui, nesta edição 2017, com um apoio muito grande do Banco Mundial. Vocês sabem que a gente está passando por uma crise, né, de recursos orçamentários muito forte. Felizmente, nós não estamos no Rio de Janeiro, estamos em São Paulo, né? Nossa situação não é tão ruim. Mas não fosse o financiamento do Banco Mundial, eu nem sei se nós estaríamos aqui podendo falar de pesquisa, porque acho que ela não estaria nem acontecendo. Então, o Banco Mundial foi essencial para que essa pesquisa pudesse se realizar. A gente tem que deixar aqui o registro. Nossa, falei bastante, né? Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Diante do... A pesquisa ela é muito complexa, né? Vocês percebem que a pesquisa tem 50 anos, a metodologia se alterou. Para duas coisas nos interessam, né? A gente vem trabalhando com inovação nas nossas disciplinas de urbanismo, e a gente percebe, assim, nas disciplinas que a gente ainda usa muito pouco as referências de geoprocessamento. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a usar. E vocês já usam desde... Acho que vocês trabalharam com geoprocessamento desde 97, se não me engano, né? Quando eu lembro que o Mapinfo entrou e tal. Então, quer dizer, e aí vocês vão estar usando hoje formas de interação participativa, né? No fundo, o uso do tablet já começa com essa tecnologia, já é um avanço, mas esses últimos slides que você mostra, que no fundo é um piloto, já nos dá algumas dicas de que a gente pode, por exemplo, nas disciplinas de urbanismo, trabalhar ferramentas interativas até para construir um próprio processo de planejamento. Hoje, a gente vem trabalhando, por exemplo, com jogos e várias outras metodologias, mas a gente precisa avançar mais. Então, isso é uma coisa que eu queria ouvir um pouco de você mais. E a outra questão que eu acho fundamental é que a gente percebe na pesquisa OD, né, a gente viu até 2012 isso, que o uso do modo de transporte a pé e bicicleta vem crescendo. Primeiro, a gente sabe que este dado é um dado até 2012 que não necessariamente está ligado à qualidade do espaço urbano, que é o que nos interessa, principalmente na Faculdade de Arquitetura. A gente trabalha muito com isso. Está ligado muito mais ao empobrecimento, eu queria que você falasse um pouco isso, ao empobrecimento da população do que ao eu optar por andar a pé ou de bicicleta. Quer dizer, no fundo, não é uma opção, muitas vezes. O modo de transporte acaba sendo a pouca alternativa que a população tem para usar e acaba indo a pé ou de bicicleta. Mas isso provavelmente muda agora um pouco. E aí, eu acho que a gente tem um problema. A gente teve, em 2013, um plano diretor novo, uma prefeitura que investiu, durante esses 4 anos, muito em ciclovia, não necessariamente no espaço público, eu acho que ainda, mas houve, no fundo, um incentivo da população para andar a pé, para usar o espaço público, isso, de certa forma... E as faixas de ônibus, né? A gente tem também, provavelmente, isso é importante. Só que nós estamos pegando entre períodos, isso que me preocupa. Vocês estão fazendo a pesquisa agora, em 2017, na crise.
né, em que eu tenho um novo prefeito que não necessariamente está investindo mais em ciclovia, então muda. Então, quem está respondendo a pergunta, eu fico me perguntando, será que vai estar... isso pode alterar. Quer dizer, é uma pena, porque a gente não consegue pegar um momento... não sei se a gente pega esse processo que teve de 2013 a 2016. Então, assim, nós estamos olhando a crise, nós estamos olhando a falta de investimento agora nas ciclovias, eu percebo que é um abandono das ciclovias. Não sei o quanto que a população está, de novo, andando a pé, quer dizer, como que isso... Então, aí eu não sei o que essa crise vai interferir, assim, se vocês têm discutido isso, porque, de fato, é um ano que... É um ano não necessariamente atípico, talvez os anos atípicos tenham sido quando teve aquele aumento, inclusive, da renda, né? Porque você mostra isso, para 2012 a gente tem aumento da renda, a gente tem uma série, quer dizer, aumento do uso do modo coletivo. Como que vocês estão imaginando que isso vai acontecer agora? Porque é uma pena, né? A gente pega um período de crise de novo, e pode ser que isso interfira neste olhar para as políticas públicas e dá um outro viés aí para o próprio planejamento. De verdade, 87 não era o período mais áureo do Brasil, 97 também não. 2007 estava começando a engrenar, mas ainda teve alguma coisa, né? Alguns solavancos no caminho. 2012 realmente que foi o auge aí do período de desenvolvimento, né? E agora, em 17, nós estamos pegando um vale cruel, né? Bem pesado mesmo, provavelmente similar a 87, talvez até um pouco pior. E isso vai ter um reflexo nas taxas de crescimento. Quer dizer, cresceu porque a população cresceu, porque o total de empregos cresceu, mas o crescimento do desemprego, né, das taxas de desemprego, vai levar certamente a uma queda no número de matrículas escolares, e isso tudo junto, uma queda no total de viagens. O crescimento das viagens a pé pode ter um impacto, algumas viagens que a pessoa, porque tinha um excedente de renda, fazia por transporte coletivo, para melhorar o orçamento familiar, vamos dizer, pode voltar a fazer a pé. A gente sabe que isso aconteceu muito em São Paulo, né? Era muito importante isso. Mas nós vamos ter que fazer umas tabulações um pouco mais refinadas para enxergar isso bem. Porque o que acontecia muito em São Paulo, antes da implantação do bilhete único, era a pessoa percorrer longos trechos a pé para evitar pagar 2 ou 3 viagens de ônibus, né? 2 ou 3 tarifas de ônibus. Então, aquela perna que pudesse substituir, numa viagem, aquela parte que ela pudesse substituir para um deslocamento a pé, ela substituía. Com o bilhete único, ficou muito mais fácil. O primeiro ponto de ônibus que tiver perto de casa é suficiente para você entrar no sistema pagando a mesma tarifa. Então, o comportamento mudou, mas na tabulação simples isso não vai aparecer tão claro. A gente vai ter que analisar isso depois, com mais cuidado, para entender melhor qual foi o real impacto dessa quebra de orçamento que vem junto com a crise. O que a gente imagina? Que a gente vai ter um crescimento bem menor do uso de automóveis, né? Uma presença menor do uso de automóveis, ao mesmo tempo uma explosão do número do uso de motos. As viagens por bicicleta, ainda que certamente tenham crescido, é visível o crescimento, mas não vai, acho que não vai deixar de ser evento raro na terminologia aí dos estatísticos, né? Vai continuar sendo um percentual muito pequeno do total. A mesma coisa, esses modos não convencionais de táxi, né? Outro dia saiu no jornal, no Estadão. Entra como individual, entra como individual. Não, mas ele provavelmente rouba a viagem do transporte coletivo, né? Seria uma substituição. Porque ou a pessoa que estava no automóvel e que ainda está, digamos assim, ainda está no meio do caminho, né? Do táxi rouba com certeza. Não, mas assim, na pesquisa isso não aparece. Nós estamos aguardando para ver o que vai acontecer, mas nós estamos, assim, é meu ponto de vista, que não vai ser um número assombroso, entendeu? Apesar de ser importante, assim, de mostrar um crescimento grande, não vai ser um número assombroso. Outro dia, o presidente do Uber deu uma declaração, saiu na Folha de São Paulo, que eles têm, deixa eu me lembrar o número, eles têm 15 milhões de usuários realizando viagens no Brasil todo por ano. Tá? Então, 15 milhões de viagens de Uber por ano. É o principal aplicativo, né? Então imagino que os outros sejam números bem inferiores.
15 milhões de viagens por ano. No Brasil, vamos dizer que São Paulo seja metade disso, seja aí 7 milhões, né? 7 milhões e meio, provavelmente é isso. A hora que você vai dividir isso pelo número de dias do ano, e dá 20 mil viagens dia. Entendeu? A gente tinha, se eu me lembro, a Emília me corrija, por favor, se não me engano, nós tínhamos 35 mil viagens exclusivas de táxi por dia em São Paulo na última pesquisa. Então, é um número importante, porque do zero virou 20 mil, ou 30 mil, ou 35 que seja, mas continua sendo um número muito marginal no total de 40, 45 milhões de viagens. Então, o que a gente está imaginando é isso, que vão surgir tendências, mas que ainda é muito cedo para isso se consolidar. Especificamente sobre o uso de bicicleta, eu acho que até que nós temos sorte, porque ainda não deu tempo de desmanchar a infraestrutura que foi implantada, né? Talvez daqui a 1 ano, 2, 3, se não houver nenhum esforço do município em relação a isso, possa ser mais importante. Ainda está. O que foi implantado ainda está aí na sua quase totalidade. Então, ainda não deu tempo de ter um efeito ao contrário, né? Pode ser que com o tempo isso aconteça, mas agora acho que a gente ainda não vai pegar, não. O que nós vamos pegar realmente é um crescimento que certamente está relacionado a uma infraestrutura que, ainda que possa ter suas dificuldades, mas uma infraestrutura que é muito maior do que era antes, não resta dúvida. Mas, como eu disse, ainda é uma quantidade pequena em relação ao total de viagens. Eu acho que, se a gente avançar para uma adoção ampla de bicicletas com motores elétricos, né, se a tecnologia evoluir o suficiente para o preço cair, aí pode ser que a gente tenha realmente uma virada no uso de bicicletas em São Paulo. Porque o fato é que a topografia de São Paulo não é a mais favorável para o uso de bicicletas para uma camada grande da população. Junta isso com a insegurança, que não é só a insegurança do trânsito, que é terrível, né, de acidentes e tal, mas também a insegurança em relação a assaltos e coisas assim, e tem quase que uma conjunção astral contra o uso da bicicleta aqui em São Paulo, né? Que é uma pena, mas é o que acontece, porque o sistema viário está todo tomado, as medidas do tipo implantar faixas exclusivas de ônibus têm um fôlego, mas é limitado, claro, porque você tem todas as interferências com o tráfego geral, então melhora, mas eu acho que o grande ganho foi em alguns pontos, né, que você deu fluidez em cruzamentos, coisas assim, que isso é muito importante para favorecer o ônibus. Mas, no ganho geral de velocidade do sistema ônibus, não foi assim tão expressivo, né? Agora, o que eu realmente estou esperando, mas é uma bola de cristal que eu estou olhando, assim, só de curioso, né? Então, vamos ver o resultado da pesquisa. Estou esperando um avanço no modo coletivo sobre o modo individual, com essas ressalvas, assim, né? Crescimento de uso de moto, crescimento de uso de táxis compartilhados, coisas assim. Mas é isso. Agora, vamos esperar o resultado. Vai ser um ano aí de ansiedade, mas a gente vai ver. Eu queria perguntar se alguém quer fazer alguma pergunta para o nosso convidado, Dr. Marco Túlio, os professores de urbanismo, os alunos. Oi, Viviane. Eu sou professora, inclusive, junto com a professora Angélica, de mobilidade, uma disciplina optativa. E a gente está tentando usar a pesquisa ainda de 2007 para trabalhar com os alunos, inclusive para incentivar a gente a usar esses dados, né? E a gente discute muito em mobilidade, não só o espaço urbano, mas como a integração desses modais, né? Então, vai pesquisar quais são os modais que existem na área de estudo e tentar entender como é que funcionaria isso. Existe alguma discussão entre o metrô, enfim, e que é do governo do Estado, com a prefeitura relacionada à integração dos modais? Por exemplo, a bicicleta, trabalhar... Eu sei que no metrô Butantã tem um bicicletário, enfim. Algumas, por exemplo, a estação do metrô, a estação do trem em Osasco tem um bicicletário. Então, existe alguma conversa entre essa integração desses modais, que seria super interessante, porque quando a gente estuda as ciclofaixas, as ciclovias, né, em 2013, 2014, a gente estudou, foi olhar como são as ciclofaixas, ciclovias aqui na região da Paulista. E a gente observa que não há, por exemplo, uma integração entre a ciclovia da Paulista com as ciclofaixas das ruas
assim, São Carlos do Pinhal, as paralelas, né? Alameda Santos, acho que nem tem ciclofaixa, mas enfim, como é que a gente não enxerga isso, né? Por exemplo, lá Brigadeiro Luiz Antônio não tem, que seria um ponto de interligação, né? Então a nossa aflição é essa. Existe uma conversa entre a prefeitura e o metrô, enfim, para Eu isso? queria só complementar, que se você pudesse falar um pouco também, rapidamente, se possível, que a gente vai ter que encerrar daqui a pouquinho, se tem realmente uma integração não só com os modais, mas com o planejamento urbano. Quer dizer, como que essas conversas são feitas? Que a gente sabe que, como você falou na pesquisa, que o Brasil trabalha de forma setorial. Então, contar um pouco para a gente. De fato, a gente tem essa dificuldade aqui no Brasil de integrar as diversas esferas de governo, os diversos órgãos dentro de uma mesma esfera, cada um trabalha com suas metas, né? Isso é uma realidade, eu acho que eu posso falar com tranquilidade, né? A gente tem um diálogo forte entre técnicos, sempre procura manter isso, né? Esse diálogo importante dos técnicos, principalmente da Prefeitura de São Paulo, confesso que com outros municípios é limitadíssimo, até porque só agora que nós estamos começando, digamos assim, a cruzar as fronteiras do município de São Paulo. Então, o nosso diálogo é sempre com o pessoal lá da atual Secretaria de Planejamento e Licenciamento, né, SMU, Urbanização e Licenciamento, desculpa, né, antiga SEMPLA, com o pessoal da SP Urbanismo. A gente tem esse diálogo forte, em alguns períodos mais próximo, em outros períodos um pouco mais afastado, e a mesma coisa com a Secretaria Municipal de Transportes, né? A gente procura manter esse contato. Às vezes esse contato se formaliza nos níveis superiores, às vezes as dificuldades aí, políticas tornam isso mais difícil. Normalmente, entre os técnicos, a gente mantém sempre o máximo de diálogo. O que não quer dizer que sempre a gente consiga um resultado integrado. Isso não é tão simples assim, né? O que a gente está vendo é um amadurecimento de certos conceitos em relação à relação entre o transporte e o uso do solo, e principalmente a sinergia que pode haver entre transporte e o mercado imobiliário. E isso vem também de uma preocupação que eu acho que é muito forte no mundo todo, de como é que você financia os sistemas de transporte, né? Porque à medida que a rede vai crescendo, você sabe que o passageiro incremental não é tão grande assim, o custo vai crescendo mais do que a receita. A gente caminha cada vez mais para uma tarifa social, né? Então a tarifa média é muito baixa e remunerar os operadores, manter o sistema operando já é difícil. A prefeitura está gastando aí uma parcela muito importante do orçamento dela, mantendo o sistema ônibus operando. E imagine encontrar recursos para investimento dentro desse quadro, né? E não é raro, de vez em quando, alguém fazer só a conta financeira e dizer, não, paro de investir, porque se eu investir só vai aumentar meu custeio. Então, a gente precisa encontrar uma forma de avançar isso, de avançar esse diálogo e essa sinergia entre uso do solo e transporte, e também mercado imobiliário, para ajudar a financiar o transporte público. Acho que São Paulo já tem um tamanho tal, a região metropolitana e a macrometrópole, que exigiria, inclusive, ações de planejamento regionais, né? Como é que a gente pode propor uma rede sobre trilhos que reestruture o território paulista, né, que interiorize o desenvolvimento, uma rede talvez de bairros novos ou de cidades novas associadas a esse sistema intercidades, que pudesse, inclusive, financiar a implantação desse sistema e, com isso, começar a reequilibrar o território. Difícil é resolver o problema só dentro do município de São Paulo, quando muito dentro da região metropolitana. Isso realmente é difícil. A gente tenta manter o diálogo. Eu acho que tem um termo que se usa, que está em voga hoje em dia, que chama-se mobilidade combinada, que define bem, quer dizer, não vai ter solução individual possível, não é modo A, modo B, não é metrô de um lado, CPTM do outro, SP Trans do outro, que vão resolver os problemas de transporte, e a CET, por sua vez, coitada, né, tendo que lidar com a confusão toda. Mas dessa visão de um planejamento integrado, de todos os modos atuando juntos e tal, que a gente pode ter algum avanço. Esse conceito de mobilidade combinada exige, inclusive, assumir o custeio de alguns equipamentos, como é o caso dos bicicletários, coisas assim. A gente tem uma iniciativa de implantar uma ciclofaixa, de implantar bicicletários, aí começa a ver que o uso não é tão grande assim, não dá para pagar, não dá para cobrar tarifa pelo uso, aí se é gratuito, começa a onerar o orçamento da empresa, aí
Em ano de crise, você imagina que a vontade de manter isso operando não é lá muito forte, né? E com justa razão, porque, afinal de contas, tua finalidade principal não é essa. Mas, se a gente não tiver uma visão clara de mobilidade combinada, vai ser muito difícil avançar mais do que o que a gente já conseguiu avançar. Então, a gente procura o quê? Conversar, integrar os planos, fazer as coisas em conjunto, no nível técnico, mas avançar para uma coisa mais estruturada de longo prazo sempre é sujeito aí aos solavancos. Bom, eu vou ter que encerrar, porque parece que o auditório vai ser utilizado daqui a pouquinho. Queria chamar o nosso vice-reitor e o reverendo Marcelo para entregar uma lembrança para o nosso palestrante, e queria que vocês pudessem, uma salva de palmas, nós vamos repetir essa palestra para vocês convidarem seus colegas, seus alunos, às 19 horas. Tá? Então, é importante que os professores de urbanismo, se puderem, trazer os alunos, principalmente quem trabalha na escala do município e da região. Mas nós vamos estar convidando também o pessoal do IVM e outras áreas de conhecimento para participar aqui da palestra às 19 horas. Muito obrigada a todos.